Secretário, bom dia. Obrigado por atender mais uma vez aqui a Rádio Bandeirantes. Bom dia, Agostinho. Eu estou à sua disposição. Secretário, começar sobre essa informação de que nós temos vacinas da Pfizer que estão prestes a vencer ou já venceram. Eu queria entender direitinho, porque, lógico, não é desejável isso, né? Não é o ideal dos mundos, que se tenha imunizantes que tenham que ser descartados. Como é que está essa situação? Quantos imunizantes são? E eles serão, de fato, descartados, secretário? Olha, Agostinho, nós temos ainda na cidade de São Paulo cerca de 500 mil pessoas que deveriam ter tomado, né, a segunda dose ou a dose de reforço e ainda não procuraram as nossas unidades de saúde. Pessoas que esqueceram, adoeceram, por isso que a gente tem feito campanhas ininterruptas, funcionado as nossas unidades de saúde o tempo todo, esse sábado mesmo, de novo, vamos funcionar todas as UBSs, todos os drive-thrus, todos os megapostos, para que as pessoas não esqueçam de tomar, sobretudo, a dose de reforço. Nós tivemos um lote de 1.278.000 doses que nós recebemos no dia 11 de novembro. Isso depois que há o descongelamento, que a gente recebe, Agostinho, a vacina descongelada numa variação de temperatura entre 2 e 8 graus, que vai para as nossas unidades. Nós tínhamos, então, até a tarde de ontem, até 11 horas da noite ontem, nós recolhemos 8.920 frascos da Pfizer que estão no limite do descongelamento. Então, o que a gente faz? A gente recolhe essas vacinas, deixa nos nossos depósitos e depois recebemos a orientação da Secretaria do Estado e da Anvisa a maneira de proceder. E vamos receber por parte do Estado as doses correspondentes para que a gente volte a deixar nas nossas unidades de saúde essas vacinas disponíveis para esses faltosos. Para você ter uma ideia, há 15 dias atrás, a cidade de São Paulo recebeu vacinas que ainda estavam no prazo, mas estavam no limite, e que cerca de 10 a 15 municípios da Grande São Paulo não tinham mais como aplicar. Nós recebemos e aplicamos dentro do prazo, tudo direitinho, e ajudamos, então, a consumir essas vacinas, né? Agora nós tivemos, então, essa questão. Ontem à noite recolhemos todas elas, já estão nos nossos depósitos. Vamos receber, como eu disse a você, as vacinas correspondentes para que a gente possa deixar disponível para esses faltosos. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, cerca de 800.000 doses de Pfizer em todas as nossas unidades, que estão dentro do prazo e que essas que vão ser aplicadas. Então, das quase 23 milhões de doses que nós aplicamos aqui na cidade de São Paulo, nós chegamos ao limite agora, já depois de quase 8 meses de vacinação, a essa questão. Mas as doses serão repostas, por isso que a gente está pedindo para que as pessoas não deixem de comparecer às nossas unidades, tomar a dose de reforço. É muito importante para que elas fiquem protegidas. Secretário, então, só para deixar bem claro... Nossa, quase que caí aqui da cadeira, ó. Só para deixar bem claro, secretário, essas 8.920 doses, essas já serão descartadas mesmo. Quanto a essas, não há outra solução. Elas foram recolhidas, esse é o procedimento que tem que ser feito. Ela é recolhida, como ela está no limite do descongelamento, a gente então coloca numa temperatura mais baixa e depois a gente encaminha para o Estado que faz o encaminhamento da orientação do PNI. Possivelmente o descarte, ou eventualmente ainda se guarda por um período nos depósitos do Estado. Mas, de qualquer maneira, como eu disse a você, nós já pedimos e vamos receber as doses correspondentes para que não haja nenhum problema nos nossos estoques. Sim. O senhor acha que é possível que esse número cresça de forma significativa de vacinas que estão por vencer e que vençam, já que a gente tem essa dificuldade mesmo, né? Tá havendo essa dificuldade, apesar dos convites, apesar dos anúncios, enfim, insistentes para que as pessoas se imunizem, complete o ciclo vacinal, mas há uma resistência, claramente há uma resistência. O senhor acha que esse número pode crescer ainda mais de imunizantes a serem descartados?
Olha, Agostinho, a gente tem que ficar atento para isso, por isso que a gente abre, você vê, amanhã, sábado, de novo, todas as unidades estarão abertas. Nós temos vacinado, Agostinho, para você ter uma ideia, uma média de 100 mil pessoas nas doses de reforço. Quer dizer, é um número muito elevado, porque a gente, nos picos de vacinação de primeira e segunda dose, eram em média 150, chegamos a dias de 200, 250, mas a gente continua com um volume muito grande, mas ao mesmo tempo, como eu disse a você, temos aí cerca de 500 mil pessoas que já poderiam ter tomado a dose de reforço e não tomaram, não compareceram, né? Então você vai chegando a um limite de tempo dessas vacinas que aí ela não pode ser aplicada. Isso é a primeira vez que aconteceu, né? Nós não tínhamos ainda tido esse tipo de questão. Como eu disse a você, chegamos a 15 dias atrás a socorrer 10 a 15 municípios que estavam nesse limite, mas a gente conseguiu aplicar aqui em São Paulo, né? Nós recebemos a vacina e aplicamos aqui. Por isso que o tempo todo a gente tem insistido para que as pessoas não deixem de comparecer para serem vacinadas. Nós estamos monitorando isso, esse monitoramento por parte das equipes da Vigilância Sanitária, Agostinho, ele é diário, né? A gente recebe os boletins e, obviamente, vamos correndo para que essas doses possam ser utilizadas, aplicadas, e não aconteça o que a gente teve que acontecer até ontem pela primeira vez. Nós estamos conversando com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Secretário, interessante que essa semana nós conversamos aqui com a vice-prefeita do Guarujá. Lá no Guarujá, a prefeitura decidiu antecipar para 2 meses a vacinação de reforço, a dose de reforço. Então, completado o ciclo vacinal, ao contrário dos 5 meses definidos pelo governo federal e ao contrário dos 4 meses defendidos pelo Estado de São Paulo para que se aplique essa dose de reforço, lá do Guarujá eles acharam que era conveniente baixar para 2 meses. Estão vacinando já. E a vice-prefeita do Guarujá disse aqui pra gente que entre os motivos dessa antecipação estava também a de evitar que vacinas vencessem, né? Que se perdesse imunizantes. O senhor acha que é possível se imaginar uma antecipação da terceira dose para que não aconteçam novos casos de perda de imunizantes, secretário? Olha, Agostinho, nós tivemos uma redução do prazo para 4 meses em função do surgimento da variante Ômicron, né? Os nossos sanitaristas, epidemiologistas, e junto fizeram uma nota técnica, o Estado também fez essa autorização, a Anvisa não se colocou contrário a essa medida que a capital puxou, né, nacionalmente, de antecipar para 4 meses. Né? As pesquisas feitas na Europa, nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia, na Grã-Bretanha, para você ter uma ideia, lá eles reduziram para 3 meses. A pesquisa fez nesses países, a pesquisa feita mantinha uma eficácia da vacina nessa antecipação de até 3 meses, porque você sabe, a bula ela estabelece 6 meses. A Anvisa antecipou para 5 meses, nós e o Estado antecipamos para 4 meses. Nós ainda não discutimos essa alternativa com os nossos técnicos, né? Temos como referência os estudos feitos na Inglaterra e também na Comunidade Europeia que mostram a possibilidade de se antecipar para 3 meses. Né? Isso, obviamente, não está descartado, sempre a gente faz isso não de forma unilateral, pelo menos com a concordância de um dos entes federados, ou a União, ou o Estado, né? Mas é algo que pode sim ser avaliado. A antecipação que o Estado de São Paulo fez e a capital fez foi em função do surgimento da nova variante, né? Avançarmos na proteção das pessoas. Tanto é que, para você ter uma ideia, quando a gente fez essa antecipação, cerca de 700 mil pessoas em 2 dias foram vacinadas aqui na capital, o que é um dado muito positivo, né? É uma medida que não pode eventualmente ser tomada, talvez no limite do que já aconteceu na Europa e com a concordância, ou pelo menos da Anvisa ou do grupo científico do Estado de São Paulo.
Aí eu pergunto, porque nós temos aqui em São Paulo, então, esses 8 mil, quase 10 mil, vai, 8.920 doses que claramente essas já foram vencidas. Fico imaginando quantas mais existem no estado de São Paulo e quantas mais existem no Brasil. Se a cidade de São Paulo, que tem sido muito correta, é, muito segura na condução desse processo vacinal, né? Tem realmente se notabilizado, né? Por uma conduta quase que irretocável na condução da vacina e mesmo assim acontece essa perda, que não é desejável, lógico, né? A gente Claro, não claro, pode concordar que seja natural se perder vacina. claro, Eu claro. fico imaginando o que deve estar acontecendo por esse mundão aí afora. Então, talvez seja um prejuízo que a gente não consegue calcular aqui, secretário. Nós estamos fazendo, agora mesmo pela manhã, eu conversei com o Dr. Luiz Arthur, que é o nosso superintendente da Vigilância Sanitária do município. Nós vamos pedir uma outra coisa, Agostinho. Aliás, estou dizendo isso a você em primeira mão. Acabamos a reunião agora há pouco. Nós vamos pedir para a Anvisa um prazo maior, porque hoje o prazo, desde o momento que você descongela a vacina de 80 graus para 8 graus, que é quando é a temperatura que você aplica na pessoa, é 31 dias. Nós estamos pedindo à Anvisa, e também já existe, isso já aconteceu em outros lugares do mundo, nós estamos pedindo à Anvisa e à Pfizer a autorização para que esse período de descongelamento seja maior, né? Sem prejuízo da eficácia da vacina. Isso também já aconteceu em outros países, né? É um período que chega a 50 dias, um pouco mais. Então, nós acabamos de fazer o pedido à Anvisa e à Pfizer para que eles analisem rapidamente a possibilidade da gente ter um período maior desse estágio de descongelamento entre 2 e 8 graus. Estou te dando essa informação aí em primeira mão, porque a gente acabou a reunião agora com os técnicos nossos, né? Agradeço muito essa consideração aqui à Rádio Bandeirantes, ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Então, se isso for. Bom, agora depende da agilidade da Anvisa também, né? Quer dizer, imagino que se essa resposta for positiva, tanto da Anvisa quanto da Pfizer, concordando com esse aumento de prazo, e se isso for decidido rapidamente, é possível que se consiga recuperar e não perder essas 8.900 doses? Isso é possível ainda ou essas já estão condenadas, digamos assim? Não, exatamente. Não só aquelas que ficam no limite, né? Se Deus quiser, vamos esperar que os faltosos compareçam, mas por isso, Agostinho, que a gente recolheu das unidades de saúde para os nossos PADs, né, que são os nossos depósitos, porque lá nós temos equipamento com refrigeração até 80 graus. Então, a gente, de alguma maneira, mantém uma refrigeração adequada a essas vacinas e, caso haja essa liberação, são doses, como você acabou de dizer, que poderiam ser utilizadas. A gente não perderia essas doses, né? Por isso que nós fizemos agora cedo essa solicitação à Anvisa e também à Pfizer. Quer dizer, se essa sugestão, essa solicitação já foi encaminhada, tanto para a Pfizer quanto para a Anvisa. Exato. Agora, nós terminamos a reunião há cerca de 20 minutos atrás. O Luiz Arthur já está terminando de fazer o e-mail e já estamos mandando, enfim, até no mais tardar, 11 horas, 11h30, a gente vai enviar essa solicitação, esperando que ela possa ser atendida, porque isso já acontece em outros lugares do mundo. Tá certo. E aí a sugestão seria de ampliar esses 31 dias de descongelamento para quantos dias, secretário? Para um prazo maior que mantenha a segurança e a eficácia da vacina. Isso seguramente é a Anvisa e a Pfizer que vão nos dizer, olha, é possível que a gente mantenha entre 2 e 8 graus até 50 dias. Qualquer coisa que possa ser acrescida nesse momento, Agostinho, porque nós estamos chegando eu diria assim, no caso da capital, a um processo final da vacinação, né? Se em algum momento lá atrás a gente teve dificuldades, né, no recebimento, né, na demanda que era muito grande, mas a oferta tinha dificuldades ainda, agora é o contrário.
né? Agora a gente já está chegando no processo final de aplicação da terceira dose, já estamos aí com um número bastante expressivo, né? Então agora a gente tem um outro tipo de problema, né? Felizmente um problema menos grave, que é porque as pessoas todas estão na capital com um grau de vacinação muito elevado, né? Então agora a gente tem que administrar um pouco essa questão da validade da vacina. A grande maioria nós não tivemos problema, felizmente, como eu disse a você, foram 23 milhões de doses aplicadas aqui na capital, né? Isso realmente é uma quantidade pequena. Hoje nós temos quase 800 mil doses de Pfizer, todas elas no tempo de validade tranquilo de serem aplicadas, e com essa eventual mudança por parte da Pfizer e da Anvisa, a gente não só fica mais tranquilo daqui para frente, mas podemos, inclusive, recuperar essas que nós recolhemos nos nossos depósitos. Nós estamos conversando com o secretário Edson Aparecido, secretário municipal de Saúde aqui de São Paulo, que anunciou aqui em primeira mão para o ouvinte da Rádio Bandeirantes esse pedido que vai ser encaminhado já pela Prefeitura de São Paulo, a Anvisa e a Pfizer, para que o prazo de descongelamento da vacina suba dos 31 dias que estão previstos hoje para algo em torno de 50, um pouco mais por aí, para que se consiga ainda utilizar doses de vacina que já estouraram o prazo inicial. Esse prazo de 31 dias foram superados por um lote de algo em torno de 8.900 doses que, se mantendo esse mesmo critério, teriam que ser descartadas, mas se a Anvisa e a Pfizer considerarem esse pedido da Prefeitura de São Paulo, essas doses poderão ser recuperadas, digamos assim, poderão ser utilizadas sem risco, sem prejuízo à saúde de ninguém, como de fato, lembrou o secretário, já existe precedente em outros países da Europa. Então, a princípio, não há motivo para que a Anvisa e para que a Pfizer não concordem com esse pedido feito aí pela Prefeitura de São Paulo. Secretário, falando em segurança, nós tivemos esse ataque hacker aí ao aplicativo Conect SUS, tanto ao site do Ministério da Saúde quanto ao aplicativo, o que causa um susto, né? A gente não sabe muito bem como é que funciona isso. A gente vai falar, inclusive, com um especialista ao longo do Manhã Bandeirantes, mas de momento, pelo menos a última consulta que eu fiz aqui, continua ainda sem acesso ao site e sem acesso ao aplicativo também. E não se sabe que tipo de consequência maior, né? Se fala em roubar, né? Em roubo de dados, sei lá, se vão pedir resgate pelos dados, essa loucura desses tempos modernos aqui. Como é que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde do município acompanha essa situação, secretário? Olha, não é a primeira vez, né, que isso acontece. Realmente uma atitude criminosa, porque ela impede o acesso dos técnicos em todo o país, né, não só do Ministério, mas dos estados, dos municípios, aos números da pandemia, que são fundamentais para que a gente possa estabelecer as melhores estratégias de enfrentamento da doença. Sobretudo, Agostinho, no momento onde há o surgimento de uma nova variante. Então, realmente é uma atitude criminosa, né? Fundamental que consiga, primeiro, a gente, o mais rapidamente possível, né, o Ministério restabelecer os dados, e seguramente esse é o esforço que o ministro e toda a sua equipe devem estar tentando fazer nesse momento, mas é fundamental que esse tipo de gente possa ser presa, né, para que isso não volte a acontecer, né? Os dados epidemiológicos, eles são fundamentais para que a gente possa traçar a melhor estratégia de enfrentamento da doença, né? Fora, hoje, por exemplo, nós temos o passaporte da vacina, que é um elemento importante para que haja aí, as pessoas entrem com segurança em eventos, possam viajar, enfim, possam se locomover com segurança, né, nesse momento de retomada econômica. Então, torcer para que os dados, né, e o sistema seja restabelecido o mais rapidamente possível, e também torcer para que esse tipo de gente possa ser presa, né? Essa atitude, o prejuízo que esse tipo de coisa traz à população, traz ao país, né? É tão grave como são os fake news, né? Que disseminam mentiras, né? Isso tem que ser realmente combatido
de forma muito veemente. No caso da Prefeitura de São Paulo, da sua pasta da saúde, prejudica em quê, concretamente? O dia hoje da Secretaria da Saúde fica prejudicado em que medida, até que tudo seja retomado? Não, assim, do ponto de vista de estudo, de avaliação do cenário da pandemia, não nos prejudica, porque a avaliação dos casos, das internações, é na média móvel de 14 dias e dos óbitos na média móvel de 7 dias. Né? Então, se isso acontecer 2 dias, a gente segura, eu diria, a situação. Né? Até porque também, além do Conect SUS, nós temos o e-Saúde, que é uma plataforma da Prefeitura, hoje largamente acessada pela população. Nós temos o sistema do PROAIN, que é um sistema, um sistema, Agostinho, que vários estados durante a pandemia pediram para a Prefeitura de São Paulo, porque é um sistema nosso, da Prefeitura, muito preciso, muito rico em dados, e que a gente também disponibilizar desde o começo para o Ministério. Então a gente tem, eu diria assim, a gente aqui na capital tem como se calçar, né? Mas você imagina municípios menores que dependem desses dados, nós também, né? E o cidadão, porque o cidadão ele não tem como acessar os dados da pandemia e não só isso, né? O Conect SUS ele tem dados muito maiores, muito mais amplos, né? Então, sobretudo para o Ministério, é uma situação muito, muito difícil, né? Então, esperar que o sistema seja restabelecido rapidamente aí. Tem dúvida, não tem dúvida. O senhor falou do passaporte da vacina, enfim, para quem vai viajar, quem tem algum compromisso externo, enfim, brasileiro viajando para fora do país vai ter que ter o certificado, mostrar o certificado da vacinação, né? Nos outros países é assim que funciona, no mundo é assim que funciona. E se você não tiver acesso ao aplicativo, vai ficar bem, bem difícil mesmo. Aliás, a questão do passaporte da vacina. Não avançou muita coisa, né, secretário? Já quase que um consenso, imagino que o senhor também pense dessa forma, que vai ser muito difícil para as autoridades locais conseguirem cumprir essa nova norma que começa a valer a partir de amanhã, a norma do governo federal, de uma quarentena de 5 dias para estrangeiro que desembarca via aérea no Brasil e que não tem a vacinação concluída, que não fez o ciclo vacinal. Então ele vai ter que, por essa regra nova, ficar em quarentena por 5 dias, mas não está muito claro como é que vai ser feito isso, quem que vai garantir isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco, se em São Paulo já há uma fórmula mágica para fazer cumprir essa nova norma, secretário. A gente atua em conjunto com a Anvisa. Quando há esses casos positivos detectados, dependendo do país de origem, aí então a vigilância do município monitora, acompanha, rastreia contactantes. Nós fizemos isso com as duas pessoas que comprovaram Covid vindas da África, né, aquele casal, no mesmo dia que teve a confirmação de que estavam com a Covid, as nossas equipes elas monitoraram na casa delas todo esse processo e também os seus contactantes. Então, esse é um esforço que é feito agora. Fazer isso de forma indiscriminada com todo mundo que chega e que não comprova que está vacinado é quase que impossível, né? Nós vamos nos esforçar no trabalho conjunto que a gente já faz com o Estado e também com a Anvisa. Essa parceria ela já existe, mas ela tem um limite, né? O mecanismo mais eficiente seria realmente a comprovação ou a permissão de que a pessoa só pode entrar aqui comprovando que está vacinado. Então, porque a pessoa desembarca aqui, por exemplo, em São Paulo, vem pelo aeroporto de Cumbica. Ela não tem a carteirinha de vacinação dela, ela automaticamente, né, secretário, vai para a quarentena de 5 dias no hotel. Como é que vai ser feito esse acompanhamento? Porque eu lembro que em alguns outros países se tinha hotéis específicos reservados para que as pessoas ficassem lá de quarentena. Aqui em São Paulo essa possibilidade existe ou não? Não, nós chegamos a fazer, inclusive, você se lembra, quando da variante Delta, nós pegamos o hotel ali no AMB
e separamos 50 leitos para que as pessoas pudessem lá ficar. Mas as pessoas não ficam, elas preferem ir para os hotéis onde já tinham marcado, ou para casa de famílias, de parentes, de amigos, né? Por isso que é um processo difícil de você acompanhar, de você rastrear, né? O ideal realmente seria que as pessoas só pudessem entrar comprovando que tomaram a vacina, né? Isso é mais eficiente. Você não tem como fazer isso, até porque é uma capilaridade, uma quantidade enorme de pessoas, não há condições da gente fazer esse monitoramento em hotéis, né? É absolutamente impossível. A gente pode fazer na medida que a Anvisa nos informar de que um viajante esteja com um exame positivo de Covid, aí sim, aí a gente consegue fazer, como fizemos agora com esse casal que veio da África do Sul. Agora, fazer de maneira indiscriminada, com todo mundo que desce no aeroporto, é muito difícil. Nós fizemos isso, a barreira sanitária, você se lembra, nos aeroportos da cidade. Congonhas, então testávamos, exigíamos, né, a comprovação da vacina, testávamos a temperatura das pessoas, os voos informavam, tínhamos um ônibus de teste na porta do aeroporto, quando a pessoa tinha febre, imediatamente já ia para uma unidade de saúde. Agora, você imagina fazer isso no aeroporto de Guarulhos. É humanamente impossível, não há logística que permita isso. Não tem, não há mesmo. É assim, é o tipo da medida para inglês ver, né? Não há mesmo mecanismo capaz de garantir isso. Eu estava lendo aqui, nem sei se é verdade, mas deve ser. Nós temos no país 156 pontos de entrada no Brasil. 156. Esses, os que se conhecem, deve haver muito mais, né? Entre aeroportos, portos e fronteira seca também. A fronteira seca, então, deve ter um monte de entradas sem que a gente consiga rastrear esse estrangeiro que chega. Para além disso, a medida, né, secretário, ela só prevê essa possível fiscalização, que na prática não vai acontecer, para viagens aéreas, né? Nos terminais rodoviários, a medida nem toca nisso, né? Exatamente, são os terminais aéreos que a portaria se reporta, né? É muito difícil. Você vê o caso de São Paulo. A cidade tem 1.743 ruas que começam em São Paulo ou em outro município e termina em outro município ou vice-versa. É impossível, né? A mesma coisa acontece com países de dimensão continental, como é o caso do Brasil, né? Por isso que talvez a maneira mais eficaz, mais segura, teria sido a exigência da vacinação. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido. Secretário, só para a gente manter aquele padrão do Datena, o senhor permite que a gente coloque algumas perguntas de ouvintes que estão acompanhando nossa conversa aqui, secretário? Claro, Agostinho, sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá, então. O secretário Edson Aparecido vai responder algumas perguntas de ouvintes porque as dúvidas não param. É bom, né? É bom que as pessoas tenham dúvidas, que elas repitam, inclusive, questões que a gente imagina já superadas, porque a gente está sempre falando para pessoas que estão acompanhando o assunto pela primeira vez, talvez. Vamos ouvir, então, o que pergunta o nosso ouvinte. Bom dia, Agostinho. Uma dúvida. Meu nome é José Alexandre, eu moro aqui na cidade de Dutra, Zona Sul. Pergunta aí para o secretário se vai ter vacinação de gripe aqui, que eu não tomei a minha, porque eu estava no intervalo da vacina de Covid, né? E eu fui, inclusive, anteontem mesmo, fui em busca de vacina, falou que não tem mais. Daí, de repente, estão doando para o Rio de Janeiro. Não entendo isso. Não tem mesmo. O Ministério forneceu a todos os estados, no período sazonal do meio do ano. Nós vacinamos aqui 5 milhões de pessoas com doses da influenza. Agora nós temos que aguardar. O Ministério, no início do ano, nos enviará os novos lotes de vacinas contra a gripe, para que a gente possa dar no ano que vem, quer dizer, a partir de março, seguramente. Mas nós vacinamos, consumimos todas as vacinas de influenza que a gente tinha na cidade, que a gente recebeu do Ministério, e não recebemos mais. Então agora
temos que aguardar realmente o início do ano, quando o Ministério manda o novo lote de vacinas da influenza. Mas houve essa doação pro Rio de Janeiro, não houve, secretário? Houve em função desse quadro que está acontecendo no Rio, né? Lá tem um surto, aqui a gente não tem, nós fizemos inclusive esse balanço, Agostinho, ontem, a gente aqui está fizemos pelas unidades de saúde, absolutamente sob controle, os números são inexpressivos, né? Tem um surto no Rio de Janeiro que ainda ninguém, nem o próprio Ministério, conseguiu identificar o porquê do que está acontecendo isso no Rio de Janeiro, e em função do que está acontecendo no Rio, o Ministério enviou as vacinas. Mas nos outros locais do país não acontece isso, por isso que a gente deve receber só no início do ano. Não, e isso é grave, né? A gente, lógico, fica batendo na tecla da Covid-19, né, secretário? Lógico, por questões óbvias, né? Mas a gripe, ela é uma doença perigosíssima, perigosíssima. A gente não pode ser negligente em relação à gripe, né, secretário? Não, de jeito nenhum. Inclusive foi fundamental em 2020, quando a gente, logo no comecinho da pandemia, vacinamos 6 milhões de pessoas em 18 dias com a gripe, com a vacina da gripe. E isso facilitou a identificação da Covid, porque quando a pessoa chegava na unidade nossa com sintoma, o pessoal, os profissionais nossos perguntavam: você já vacinou da gripe? Se a pessoa dissesse que tinha sido vacinada, a possibilidade de ser Covid era muito maior, né? E agora, esse ano, fizemos isso novamente. Foi mais de 5 milhões de doses aplicadas, né? Então, a vacinação da gripe é importantíssima. Tá certo. Então, e a expectativa é de que esse lote novo chegue no começo do ano que vem, então. Vamos à próxima pergunta, por favor. Bom dia a toda a Bandeirantes. Pô, é só no nosso? Pergunta aí pro secretário Edson aí, que no município de São Lourenço da Serra se encontra a Coronavac para tomar como reforço, se pode estar tomando ela. Porque aqui na capital não tem a Coronavac. Eu posso estar tomando? Flávio do Jardim Ângela, tenha um bom dia. Olha, pode estar tomando, não tem dúvida nenhuma, mas o Ministério não adquiriu mais Coronavac, por isso que, inclusive, a gente não tem mais Coronavac disponível aqui na capital, a gente não recebeu mais. Temos aí, pouquíssimas doses, né? A Coronavac foi muito utilizada por nós no começo da pandemia, né, pelo Instituto, fabricadas pelo Instituto Butantan, mas hoje já não é mais distribuída. Temos muito pouca dose. Em São Lourenço eu não sei se há disponibilidade ou não. Secretário, que imunizante está sendo usado para a terceira dose aqui em São Paulo? Nós estamos usando Pfizer, 99%, e ontem recebemos 49 mil doses da Janssen. Tá certo. Mais uma pergunta só para o secretário Edson Aparecido, que está conversando com a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Oi, Agostinho, bom dia, tudo bem? Fazer uma pergunta para o secretário, aqui é o Wagner do Jabaquara falando. Em casa, eu, minha esposa e uma das minhas filhas, nós estamos no mês em que chegaríamos ao 4º mês para poder tomarmos a dose de reforço, mas ainda não temos o dia, ainda faltam alguns dias para poder dar 4 meses. Pelo que o secretário falou, a gente está perdendo algumas vacinas aí. Nesse caso, a gente pode ir até os postos, a gente vai conseguir tomar as doses, mesmo faltando alguns dias para chegar aos 4 meses? Não, infelizmente a gente não tem autorização, temos autorização apenas para os 4 meses completos, né? Nós ainda não temos autorização para poder fazer num prazo de tempo menor. Por isso que, inclusive, como eu disse aqui, antecipei, estamos pedindo ao Ministério, à Anvisa e também à Pfizer para ter um período maior de utilização da vacina depois de descongelada. Por enquanto, são 4 meses. Tá, e só para lembrar, não precisa comprovante de residência, quem mora no município vizinho aqui pode vir tomar, assim que completar o prazo de 4 meses, né, da imunização, pode vir aqui na capital para tomar a terceira dose, né, secretário? É isso, a gente já há mais de 15 dias não estamos mais pedindo o comprovante de residência. Isso facilita, sobretudo para o jovem, e também, eventualmente, municípios da Grande São Paulo que a pessoa ainda não tenha sido vacinada, pode se vacinar aqui, é uma maneira da gente proteger também a população que está no entorno da capital. Tá, e novos casos de Ômicron não foram registrados até agora?
Felizmente não. Tivemos aí o sequenciamento genético de um lote grande de testes escolhidos pela Prefeitura, sequenciados pelo Instituto de Medicina Tropical da USP, pelo Butantan e pelo Adolfo Lutz, nenhum caso da Ômicron registrado. Tá bom, secretário, chegou aqui o Marcos Sadoc, então é um motivo de festa para todos nós aqui no estúdio, mas eu queria agradecer demais o secretário Edson Aparecido. Secretário, muito obrigado pela entrevista, obrigado por antecipar a informação aqui desse pedido que vai ser encaminhado já para a Anvisa e para a Pfizer, para que esse prazo seja ampliado, o prazo de descongelamento das doses seja ampliado para 50 dias ou algo parecido com isso, para que a gente consiga aproveitar e não tem cabimento falar em desperdício, em descarte de doses nessa fase que nós estamos vivendo. E tendo novidades sobre isso, avisa a gente aqui, tá bom, secretário? Combinado, Agostinho. Muito obrigado mais uma vez, estou à sua disposição. Tá ok, muito obrigado então, secretário Edson Aparecido, secretário municipal da Saúde, dando detalhes importantes. Primeiro, não temos novos casos de Ômicron, né? Estamos naqueles 3 iniciais, felizmente, e as pessoas se recuperando bem, algumas delas assintomáticas, enfim, parece, vou bater na madeira mais uma vez, parece que a Ômicron vai se mostrando mesmo uma variante menos agressiva, parece que é isso mesmo. E contagiosa, enfim, mas aqui no Brasil a coisa vai se mantendo bem por enquanto. E a informação mais importante de que o governo solicitou para a Pfizer e para a Anvisa essa ampliação do prazo para 50 dias, para que não se percam esses imunizantes que completaram esses 31 dias e que podem ser utilizados tanto para a segunda dose, mas principalmente para as pessoas que estão aguardando a dose de reforço.